Bom dia, pessoal. Hoje, meu Deus do céu, já é 24 de agosto de 2022. Daqui a pouco começa setembro. No meio de setembro, o pessoal começa a botar enfeite de Papai Noel. Aí Papai Noel não vai dar conta, vai pedir as contas. Pessoal, eu vou fazer uma palestra hoje. Vou comentar um assunto seríssimo que já comentei. Já alguns meses atrás me pediram para me falar novamente sobre isso. É um assunto que deveria ser comentado por um médico, por um especialista no assunto, né? Mas como eu fui policial, e na época da academia nós fizemos uma pequena introdução através de médicos, né? Sobre a respeito de substâncias psicoativas, né? Principalmente as mais pesadas, né? Que a gente fazia muitas apreensões, e fazem até hoje, né? Por conta dos cartéis, né? Irresponsáveis, né? Que não tem responsabilidade de transformar a folha da coca em pastas de cocaína. A semente da papoula no Afeganistão, que é o maior produtor mundial, em pasta de heroína. Eles fazem também o próprio medicamento, né? Os opioides, o tramal, toda substância para dor, para tirar dor mesmo, tem opioides. Ele atua no sangue, né? Na corrente sanguínea, para aliviar a dor de qualquer dor horrível mesmo, mas causa dependência química. Por isso que os remédios são tarja preta, têm que ser vendidos e controlados por médicos, porque causa dependência. Eu já contei aqui um conto espiritual chamado A Médica, que ela mesmo se viciou tanto de um jeito que ela mesmo se receitava, ela mesmo se receitava as receitas. Foi para as regiões umbralinas, acabou com o casamento, destruiu a vida dela e morreu de overdose. Enfim, a palestra de hoje sobre substâncias psicoativas. Os efeitos da matéria física nos homens e nas mulheres. Primeiramente, o cigarro. O tabagismo integra o grupo dos transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da substância psicoativa na revisão da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. Eu quero lembrar a vocês, primeiramente, que esses dados aqui foram obtidos pela equipe de médicos especializados em dependência química do Hospital Santa Mônica, em São Paulo, em Itapecerica da Sé, em São Paulo, que foi fundado em 1969. Fica localizado no quilômetro 10, no bairro do Morumbi. Então não é gente à toa, não é gente comum que fez essa pesquisa. O cigarro é o principal, é o que começa. Os fabricantes de cigarro, as fábricas de cigarro, deviam se envergonhar, esses proprietários, né? Mas isso é coisa secular antiga. Os escravos das antigas fazendas do Recife, no tempo do descobrimento, 1600, já plantavam fumo, né? Que era negociado. O fumo do cachimbo ali, o velhinho distraindo ali, passando o dia. Só mais tarde eles foram descobrir que aquilo mata, né? É um problema espiritual. Mas já descobriram que mata há mais de 50 anos atrás. Então por que vender isso, gente? Há mais de 50 anos, muito mais. Muito mais. Por que continuar fabricando isso, né? Vendendo essa droga horrorosa que provoca dependência. Como é difícil, né? Deve ser difícil para quem fuma. Conheço parentes meus que fumaram, andaram com aquele carrinho de oxigênio, porque o pulmão não dá conta mais, a musculatura não consegue mais jogar oxigênio para o cérebro. Tem que ter aquela bombinha, tem um carrinho.
Tem uns carrinhos modernos agora, até de controle remoto, para quem tem dinheiro, né? Bastante. Isso não é vida, gente. Você está se destruindo. O André Luiz fala que o Espiritismo fala que é um suicídio inconsciente. Mas outra parte da espiritualidade dos espíritos dizem que é consciente, né? É consciente. A pessoa que é espírita e sabe que aquilo faz mal, ele está se suicidando conscientemente, né? Então vamos lá. O cigarro. Primeiro, o tabagismo integra o grupo dos transtornos mentais e comportamentais devido ao uso da substância psicoativa na revisão da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. Botaram até o CID, que o CID é CID 10 de 1997. E é a maior causa isolada, evitável. E é a maior causa isolada evitável de adoecimento, de mortes precoces, todo mundo. E pode ser evitado, né, gente? Precoce de todo mundo. Olha só. É a maior causa isolada, evitável, de adoecimento, de mortes precoces em todo mundo. É reconhecido como uma doença epidêmica que causa dependência física, psicológica e comportamental, semelhante ao que ocorre com o uso de outras drogas, como álcool, cocaína e heroína. A dependência ocorre pela presença da nicotina nos produtos à base do tabaco. A fumaça do tabaco contém, só a fumaça, mais de 7.000 compostos e substâncias químicas. Estudos indicam que, no mínimo, 69 desses compostos e substâncias provocam câncer. Câncer no pulmão, né? Em outras áreas do corpo também, essas partes aqui na garganta. Psicotrópicos, eu digo isso na garganta porque médicos já comentaram sobre isso, né? Na palestra que eu tive há 40 anos atrás, quando eu estava na polícia, atinge aqui, ó, aqui, o canal respiratório, o tubo digestivo, tudo onde a fumaça entra, provoca manchas, né? Vai apodrecendo tudo. Aí a segunda classe, os psicotrópicos. Apesar do conhecimento da parte da maioria das pessoas, o álcool também é considerado uma droga psicotrópica, pois ele atua no sistema nervoso central, provocando uma mudança no comportamento de quem o consome, além de ter potencial para desenvolver a dependência. Eu fico imaginando, a gente vê na televisão, eu fico triste de ver personalidades famosas fazendo propaganda de álcool, de cerveja. A propaganda de cigarro foi proibida há muito tempo já. Aquela propaganda do Marlboro, com aqueles cavalos andando bonito, né? Foi proibido aquilo. Eu fico imaginando personalidades famosas fazendo propaganda de cerveja de marca tal, próximo ao carnaval, por exemplo, próximo aos natais, às festas. Aí tem uma mensagem lá embaixo: beba com moderação. Quem é que vai beber com moderação? Começa a beber uma, dá mais uma aí, garçom. Dá mais uma aí. Ó, quero mais uma cervejinha gelada da casa rica lá, todo mundo comemorando o Natal. Abriu uma geladinha para nós. Não, vamos tomar uma champanhe agora que eu trouxe lá dos Estados Unidos. É uma famosa. Oh, não, mas é muito cara essa. Eu vou tomar. Aí mistura com álcool, mistura e por aí vai, né? Além de ter potencial para desenvolver dependência. Aí, em terceiro lugar, a maconha. A maconha é uma planta rica em diferentes substâncias químicas, apresentando algumas delas propriedades medicinais e também efeitos psicotrópicos.
ela pode ser usada na medicina como provocar efeitos psicotrópicos na pessoa. É como a heroína, os opioides, né, que é do ópio. Ela é usada na indústria farmacêutica, mas a maior parte, o grosso mesmo, o maior exportador de heroína do mundo é o Afeganistão, maior fabricante, plantador de papoulas. A papoula é de longe a flor mais linda que vocês podem imaginar. É muito mais bonita do que a rosa, do que a margarida, do que o cravo. É linda, mas dentro é cheio de semente. E aquela semente é altamente venenosa. Quando ela é passada por um processo químico, ela desenvolve um pó, né, que pode ser usado na indústria farmacêutica, mas pode ser transformado em pasta de heroína, que você mistura ali com água, igual você vê nos filmes, né? Na colher ali, acende o isqueiro, puxa a injeção, injeta aqui na veia. Depois da heroína, que é a última, é a morte. Não vou chegar nela ainda, não chegamos ainda não. Estamos falando da maconha, né? Que é uma planta rica em diferentes substâncias químicas, apresentando algumas delas propriedades medicinais e também efeitos psicotrópicos nas pessoas, né? O cara fica doidão, malucão, né? Ou seja, que causam efeitos no nosso sistema nervoso central. O seu consumo, quando comparada com outras drogas permitidas, né, perde apenas para o álcool e o cigarro, né? O álcool é uma droga permitida, legalizada pelo governo. O cigarro é uma droga permitida, legalizada. Não é só pelo governo do Brasil, não pelo governo de todos os mundos. Eu não estou aqui para tecer críticas. É por isso que quando nós desencarnamos, gente, nós fazemos uso dessas substâncias, nós estamos matando o nosso corpo, nós estamos destruindo o nosso perispírito. Por isso nós precisamos passar nas regiões umbralinas, ficar ali para dar valor mais ao amor. Aquilo é uma cadeia de sofrimento, aquilo é um vale das sombras. Aquela lama que vocês veem no filme André Luiz, aquilo é fezes, é esgoto. O espírito tem sede, tem fome, mas ele não morre de fome, porque ele não precisa de comer, e nem de água, porque ele não precisa de beber. Ele só sente a necessidade de beber. Sofre muito. Até o dia do processo dele finalizar, tem merecimento, porque ele fez um suicídio inconsciente. André Luiz se suicidou inconscientemente. Ele fumava um charutão desse tamanho. No filme fala, mostra, né? A taça de champanhe. Era sovina, né? Avaro. Avarento, não dava nada, não dava consulta de graça de jeito nenhum, coitadinha da enfermeira, para conseguir uma consulta pro casal lá. Ele ficava com a cara, olhar para a enfermeira assim, como quem diz, só você para aprontar isso comigo, né? Me dando prejuízo. Coitado, hoje é um espírito de luz. Vários livros ele escreveu para o nosso benefício, para o nosso desenvolvimento moral e material. Bem, agora vamos para terceiro, vamos para os alcaloides. Cocaína. A cocaína é uma substância retirada das plantas conhecidas popularmente como plantas de coca. A cocaína é um alcaloide presente nas folhas da coca. Destaca-se por ser um estimulante do sistema nervoso central, que provoca euforia e sensação de prazer. A cocaína é que eu errei aqui, ó. A cocaína é um estimulante do sistema nervoso central e é extraída das plantas da coca, que tem muito na Colômbia, no Peru, nos Andes, né? Regiões altas, né? Que ela gosta das regiões mais altas.
A cocaína em pó é geralmente utilizada por via intranasal, assim, ó. Aqueles filmes que você vê, aquela carreirinha de pó, o cara põe assim, aí vai assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Aí fica doidão. Dá outra narina também. Aí fica legal, doidão. O libido vai lá pra cima. Ele faz coito com diversas mulheres, porque o libido triplica por 10, né? A libido. A cocaína provoca excitação, melhora o estado de alerta, diminui o sono, o cara não dorme, fica doidão. Provoca a sensação de prazer e autoconfiança. Também pode provocar ansiedade, depressão e paranoia. Apresenta potencial de causar dependência. Seu uso excessivo pode levar à morte por overdose. Agora vamos à merla, que é uma droga horrorosa, misturada. A merla é um subproduto da cocaína, é composto por 70% de folhas de coca e outros 30% por ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, e você injeta isso na veia. Ácido sulfúrico, cal virgem, querosene e outros. É uma droga feita em laboratório, ela é sintética, obtida através da adição de solventes à folha junto com a folha de coca, originando um produto de substância pastosa, de cor amarelada. Essa droga pode ser ingerida na forma pura ou misturada ao cigarro, de tabaco ou maconha. Pode pôr aqueles cachimbinhos, né, fumar. O cara fica malucão, né? Tá se matando, tá suicidando. Rapidamente, depois do uso, quando começa a usar, a merla é absorvida pelos pulmões, atuando diretamente sobre o sistema nervoso central. Seus efeitos são bastante parecidos aos da cocaína, provocando a sensação passageira de euforia, bem-estar e energia. Os efeitos indesejáveis da merla são a diminuição do sono, perda de apetite, redução de peso, psicose tóxica, alucinações, delírios e confusões mentais. O usuário da merla geralmente apresenta a ponta dos dedos amarelada, olhos avermelhados, lacrimejados e irritados, respiração difícil, tremores nas mãos, irritação e inquietação. Após o período de êxtase, começam os sintomas de profunda depressão, alucinações e grande sensação de medo. Em virtude da maior busca pelo prazer e para tentar sair da situação de depressão, o usuário procura maiores doses da merla ou outra semelhante, criando um ciclo vicioso. O uso da merla é relativamente fácil de ser identificado, pois a droga é consumida por 80% de rapazes e 20% das mulheres entre 16 e 18 anos. Infelizmente, o tratamento de dependentes da droga é difícil, pois a abstinência da merla leva de cerca de 20% dos usuários ao suicídio. Aí depois vem a heroína. Acho que é a final. Depois da heroína, a morte. Todas essas aqui provocam a morte, mas a heroína é a pior delas. A heroína é uma droga ilícita que causa rápida sensação de prazer, seguida de bem-estar e sonolência. Ela é considerada um opiáceo, produzido a partir das papoulas, onde é extraído o ópio, que será transformado em morfina. A morfina, gente, é para dor. Eu tive um problema de herpes zoster. Isso aqui, o herpes zoster pega só metade do corpo. Isso aqui tudo encheu de bolha de água. Em 2019, a orelha encheu de água, feriu tudo. Aqui, ó, encheu de bolha. Aqui queimou, bolha aqui nas costas. Não tinha remédio para
para dor. Eu saía daqui, porque a morfina ela só é aplicada em postos de saúde público ou hospitais, não é vendida em farmácia. Eu saía daqui 2 horas da manhã com meu carro, chorando de dor, ia no meu carro até a UAI. Falei, moça médica, pelo amor de Deus, aplica 5 ml de morfina. Eu falei, seu Lauro, eu não posso fazer isso. Se eu aplicar 5 ml de morfina, o senhor não sai daqui. O senhor sai daqui para o cemitério. Vamos aplicar 3 ml, 3 ml e meio. Teve uma vez que eu tive que assinar um documento, porque ela aplicou 4 ml, porque eu não aguentava de dor. Eu assinei 4 documentos me responsabilizando em virtude da dor. Mas não resolveu. O que resolveu foi um médico psiconeuro da doença dos nervos, né? Que resolveu, foi em cima o medicamento. Ele olhou todas as receitas de 12 médicos que eu passei, nenhuma. Ele passou a pregabalina. Foi em cima. Ele me deu uma dose de amostra grátis no consultório dele, 4 horas da tarde. Quando foi 6 horas, eu cheguei aqui, 5 e meia, já estava fazendo efeito. Já estava diminuindo a dor. E até hoje, gente, tem 3 anos, coça, que eu tenho que passar arnica. Não tem cura. O herpes zoster. Não tem cura. Eu vou sentir isso aqui dizendo nele muitos anos, né? Então, cheguei a tomar Tramal, não resolvia nada, né? Aí eu comecei a usar morfina. Mas a morfina acabava o efeito, voltava a dor, não adiantava. Nem a morfina não resolvia. E a morfina é usada nas guerras. Na Primeira Guerra foi usada, na Segunda Guerra eles injetavam, o cara sem um braço, ele gritando de dor, mas era só autorizada pelo oficial superior, por um tenente, um capitão. Pode aplicar. Ele aplica mais uma, ele aplicava mais uma, a segunda dose ele morria. Porque não aguentava, ele ia morrer mesmo, perdendo ali o sangue todinho do corpo, né? Então, para isso, ela é considerada o opiáceo produzido a partir de papoula, onde é extraído o ópio, que será transformado em morfina, né? E depois refinado até se transformar em heroína. Então, tem o uso farmacêutico e tem o uso dos bandidos, dos narcotraficantes, que esses sim vão habitar mundos muito, muito mais atrasados do que esse. Fora as dívidas, milhões de pessoas que eles tiraram vendendo as drogas, vendendo heroína, vendendo perla, vendendo maconha, vendendo cocaína para os outros, né? A forma mais comum de se consumir a heroína é derretendo o seu pó e injetando a substância na veia. Aquilo que eu falei, que vocês veem nos filmes, derrete na colher, injeta nas veias, o que aumenta os riscos de infecção, contaminação de ar. Está ali um grupo, né? Tem poucas agulhas, tem poucas seringas, né? 10 pessoas, ninguém vai na farmácia lá doidão comprar uma seringa. Ah, vamos usar isso aqui mesmo. Olha o problema. A droga também é comumente misturada com outras substâncias perigosas, como a cocaína, né? Dependência química, ponto. O uso constante da droga, dessa droga da cocaína, transforma o usuário em dependente químico. Isso quer dizer que a pessoa não consegue conter o vício, o que acaba afetando a sua rotina, vida social, carreira, estudos e saúde mental. Podem ser comprometidos. A dependência química é considerada uma doença crônica pela Organização Mundial de Saúde e não há cura para ela. Para a dependência química não há cura. Tem muitos hospitais, caros inclusive, que eles fazem tratamentos à base de frutas e tudo,
mas é complicado, não é todo o corpo humano que aceita esse tipo de, que reage bem a esse tipo de tratamento. Não há cura para ela. Melhora, tem gente que consegue se curar, né? O dependente químico da cocaína necessita de acompanhamento constante, independente de estar fazendo uso da droga ou não. E isso custa caro. Um hospital desse é caríssimo, é 15, 20 mil reais por mês. Porque são vários enfermeiros ali, adicionando frutas para desintoxicar, né? Alimentação quase que 100% à base de frutas, comidas leves, sopas, leguminosas, né? O dependente químico, vou repetir, da cocaína necessita de acompanhamento constante, independente de estar fazendo uso da droga ou não. Deteriorização de algumas áreas do cérebro. A heroína também pode levar o indivíduo a sofrer perdas, danos permanentes em algumas partes do cérebro, o que pode afetar sua capacidade cognitiva. Os efeitos negativos da cocaína no cérebro incluem perda de memória e da capacidade de tomar decisões, inabilidade no controle de impulsos e problemas de fala e visão. A overdose, a superdose, esse é o problema, é o que leva à morte. O cara sem querer injeta ali uma dose, em vez de meio cc, injeta 3 cc, é o suficiente, ele já tem uma parada cardíaca, morre ele mesmo. A overdose de heroína, além de todos os prejuízos à saúde, a heroína também pode causar overdose, que acontece quando o usuário consome grandes quantidades da droga. Ao contrário do que muitos pensam, ela não ocorre somente com dependentes químicos. A overdose pode ocorrer inclusive no primeiro contato de uma pessoa com a droga. Aquele corpo humano nunca experimentou, o coração reage, o corpo reage, ele cai duro ali mesmo. Uma dose fatal. Quando uma dose muito grande de heroína é consumida, o corpo não tem tempo para eliminar a substância antes que ela cause efeitos perigosos. Os sinais de overdose incluem perda de consciência, confusão, expiração acelerada, vômitos, convulsões, comas, e essa situação pode levar o indivíduo à morte. A overdose de heroína é um perigo real e muito mais comum do que as pessoas costumam pensar. Muito mais comum do que vocês possam pensar, jovens. É uma mensagem que eu estou dando para os jovens, para os pais, né? Para os professores fazerem palestras em salas de aula, para os diretoras de escolas, né? Eu já vi muitas escolas, eu participei de escola, de palestra na adolescência sobre isso, né? Na polícia eu participei de palestras de médicos, né? Um estudo australiano indicou que 54% das pessoas que injetam heroína frequentemente já tiveram pelo menos uma experiência de overdose não fatal ao longo da vida. A importância de procurar ajuda, né? O uso de heroína é muito perigoso e pode causar diversos efeitos negativos no corpo humano e na vida do dependente químico. Além dela, outros opioides também são comumente utilizados e podem causar dependência química, sim. Alguns deles, como a dolantina e a morfina, podem inclusive ser prescritos como medicamento para tratamento de doença. Quem faz o uso dessas substâncias precisa seguir estritamente as recomendações médicas para evitar efeitos indesejados. A desintoxicação precisa ser feita aos poucos, né? Para evitar a síndrome das abstinências. Por isso, é muito importante que o paciente seja acompanhado
por uma equipe especializada e experiente. Apesar de não ser grave, essa condição acarreta grande sofrimento para o paciente. Por isso é fundamental o acompanhamento profissional. Nesse período, o indivíduo sente náuseas, dores, ansiedade, taquicardia, aumento de pressão arterial, febre. Essa situação pode levar o indivíduo à morte.